Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa É... noite. Boa noite, Valmir. Saudade de você. Nós vamos conversar hoje sobre a parábola do filho pródigo, uma jornada de autoconhecimento e reconexão espiritual. Vocês já se perguntaram por que Jesus falava tanto em parábolas? Mais ou menos isso, exatamente. Ele falava em parábolas para que, a partir da nossa evolução espiritual, em qualquer tempo, pudéssemos entender os seus ensinamentos. Então, hoje, nós vamos ver uma outra visão da parábola do filho pródigo. Na verdade, nós vamos ver essa parábola como uma jornada de autoconhecimento e de reconexão espiritual. Então, nós vamos começar lendo a parábola do filho pródigo, né? Eu coloquei em pedaços para a gente ir conversando sobre os seus pedaços. E ela começa assim: certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, a primeira coisa, a gente precisa contextualizar. Por quê? Se a gente pensar que um menino de 13 anos, ao fazer 13 anos, ele já era considerado um homem e ele já podia pregar no templo, né? Há 2000 anos, que idade teria esse jovem? E qual pai daria, repartiria a sua herança em vida para um menino de 15 anos, 16? Né? Então, se hoje isso não acontece, imaginemos naquele tempo, há 2000 anos atrás. Então, a gente precisa olhar a simbologia dessa história, né? E nós vamos então localizar, primeiramente, o que cada personagem representa dentro de nós ou esteja extremamente ligado a nós como aspectos da nossa própria existência e evolução. Então, nessa análise simbólica, nós compreendemos que o Pai não é um Deus externo, ele não é um Deus distante, mas sim o Deus interno, o nosso eu superior, a centelha divina que reside em cada um de nós. Não fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, esse é o grande Pai que existe dentro de cada um de nós. E os dois filhos seriam quem? Eles representam a manifestação humana desse Deus, ou seja, o nosso ego. E não pensemos que o ego seja ruim. A gente precisa dele para evoluir. Só que no começo, a gente se joga, fia o pé na jaca e se joga no ego com tudo, né? Então, ele é o nosso ego, é a nossa condição humana ainda falível e imperfeita. E por que dois filhos? Porque cada um deles simboliza um estágio diferente da evolução humana, um aspecto da nossa jornada enquanto espíritos encarnados. Eu tenho que olhar aqui porque tem uma coisa aqui que me atrapalha. O filho mais moço, então, é a jornada da essência divina. Quando o texto diz que o filho mais moço pede os bens,
como podemos entender isso na perspectiva espiritualista? O que ocorre, gente, é que essa parábola narra a nossa evolução desde os primórdios, desde a nossa criação como filhos de Deus. Lembremos, então, que nós somos essência divina. Esse aqui eu precisava tirar. Lembremos que nós somos essência divina, né? E que João já disse que nós somos deuses. Então, a gente precisa entender que em determinado momento nós recebemos essa herança divina e, a semelhança do filho mais novo, a gente partiu para uma jornada evolutiva de milhões de anos, o que culmina hoje na nossa condição humana. Nós recebemos esses dons para manifestá-los. Deus foi lá, colocou a centelha divina dentro da gente e falou: agora vai e aprende a viver, aprende a ser Deus. Vai viver, vai colocar os meus dons divinos em prática, né? E cada vez mais nós ganhamos uma individualidade, estamos cada vez mais expandindo a consciência divina de cada um de nós. E quando o Pai reparte a herança, então ele nos concede a centelha divina, a nossa porção de Deus. E eu adorei isso, gente. Assim como uma gota de oceano também é oceano, uma partícula de Deus também é Deus. Então, gente, nós possuímos uma genética divina dentro de nós. Uai, gente, o trem agora não quer passar. Passa aqui? Aqui. Porém, a gente mergulha nas experiências, nas dimensões mais densas, porque não dá para a gente começar do alto, né? A gente tem que começar daqui de baixo, que do lá no alto a gente já estava, mas a gente estava perfeito, a gente estava com a centelha de Deus, mas sem viver as experiências, sem entender como é que a gente poderia manifestar esse Deus em nós, né? E para isso a gente vem aqui nas dimensões mais densas. E o que acontece? A gente se afasta da nossa origem espiritual. E o filho, então, começa a dissipar os bens. O que significa isso? Ele não desenvolve adequadamente os dons divinos que nós levamos no nosso eu superior, vivendo e criando inúmeros karmas negativos, que nada mais são do que a lei de ação e reação. A gente precisa entender essa história de karma, viu, gente? Ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para pagar. A gente cria o nosso karma aqui nessa vida, com as nossas escolhas. Se eu escolho bem, eu crio um karma positivo para a minha vida. Se eu escolho mal, eu crio um karma negativo, que é o quê? Dor, sofrimento, preocupação, enfim, tudo aquilo que nos rodeia todo dia que a gente está sabendo, né? Doença, né? Então, esses karmas negativos nada mais são do que a lei natural da ação e reação. A gente precisa parar de enfiar na cabeça que a gente veio aqui para pagar alguma coisa da vida passada. Deus não quer isso da gente. Deus quer a gente feliz. O problema é que nós somos teimosos, né? E é o nosso ego, então, que vai se perdendo nas ilusões, nas complicações afetivas e emocionais que criamos, que são simbolizadas nas meretrizes, como fala na parábola, né? São situações e pessoas que agem por interesses secundários, não evolutivos, gerando ilusões e mais ilusões. Então, a gente chega aqui, gente, a gente chega aqui como aquela foto lá, tá vendo? Com Deus, com a centelha divina dentro de nós. E aí a gente se pega num labirinto de emoção, num labirinto de situações que nos chamam para o poder, que nos chamam para a gente querer ter razão sempre, que nos chamam para a guerra, que nos chamam para a ambição, para o ciúme, enfim.
as contendas da vida, né? E aí a gente se vê nesse labirinto aí e se perde. Alguém já entrou num labirinto aqui? Eu entrei uma vez num labirinto, gente, não é fácil sair do labirinto, não, tá? Ainda mais eu que sou descoordenada, eu tenho que ir para a direita, eu vou para a esquerda, eu tenho que ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu quase me perco, quase precisei do meu marido me buscar lá dentro do labirinto. Uma coisa horrorosa. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, nessa parte, o que, que a gente vê? Que o filho mais jovem, que representa o nosso ego na sua jornada multi-encarnatória, a gente vê que são milhões de anos, experimenta grandes dificuldades. Ele simboliza as nossas ilusões terrenas, o sofrimento desnecessários, as complicações afetivas e os elos complexos que muitas vezes a gente cria. Então, é dessa forma que a gente consome com toda a nossa riqueza, né? As alfarrobas, nada mais são alfarrobas, eu até procurei, existem dois tipos de alfarrobas, uma selvagem que é espinhosa e uma outra que é doce, que é tipo uma fruta, só que é tida assim, ela é usada mesmo para alimentar animais e quando a fome é demais, que ninguém tem nada que comer, então come aquilo ali, mas é comida de animal mesmo. E ele esperava pelo menos poder comer isso aí, ou seja, pelo menos tirar um pouquinho daquilo que ele achava que era bom, um pouquinho daquilo que ele achava que ia aliviar um pouco o coração dele, né? Aí a gente vê ali nessas duas imagens, né, as pessoas que se perdem nas ilusões da vida, excessos de todos os tipos, né? Excesso de sexo, excesso de poluição provocada pela ambição, pela falta de respeito pela natureza, é, todos os excessos que nós, nos nossos dias, dia a dia, ainda hoje, provocamos. E quando o texto fala de uma grande fome que sobrevém ao país, a fome não é material. É a fome do amor essencial. Sabe quando a gente acha que nada daquilo mais resolve na vida da gente, porque nada preenche, nada traz paz, né? A pessoa está ali, eu quero uma Ferrari, é meu sonho de consumo. Aí compra uma Ferrari, fica todo feliz, um mês dura a felicidade. Aí já quer outra coisa. E aí vai querendo cada vez mais. É porque fica o vazio, né? A gente não tem paz. E por que acontece isso? Porque a gente não se conecta à nossa essência divina. Felicidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E é impossível ter paz, e é impossível se preencher de amor se a gente não se conectar com a nossa fonte divina. Então, diante da nossa verdade espiritual, surge um vazio imenso, que aí a gente vai tentando compensar com compulsões, com consumismo, excessos de outras naturezas. A gente sabe que cada um com as suas coisas, né? São drogas, são amores, são jogos, é muito sapato, é muita roupa,
coleção de carro. De vez em quando eu ouço assim que tem um cara que tem 2, 3 aviões. Para que alguém precisa de 3 aviões, gente? A gente só consegue viajar em um cada vez, né? Para que eu preciso ter 40 carros na minha garagem se eu só uso um? O preço das coisas estão, né? Quanta fome a gente não podia matar no mundo? Às vezes as pessoas gastam um dinheiro tão grande com tantas coisas, e quanta fome que aquele dinheiro poderia ter matado no mundo, né? É claro que as coisas materiais têm o seu lugar. A gente não precisa parar de comprar roupa, de parar de comprar sapato, até porque se a gente parar de comprar roupa, sapato, vai dar um desemprego danado, né? Mas a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Compulsão é uma doença, e é uma doença causada pelo vazio existencial, né? Esse país é o nosso próprio ego. Somos nós, ainda imersos no paradigma materialismo, no moralismo religioso. Ô, gente, como que isso faz mal? Como isso gera culpa? Como isso gera tanta coisa difícil na nossa vida, né? Nas matrizes humanas do pensar e do sentir. É no que a gente vê hoje em dia, mais do que nunca, na superficialidade que virou viver. Ninguém pensa. Gente, vocês já pararam para ouvir uma música que se faz hoje? A gente ouve as músicas que Elisa canta, e são aquelas músicas que preenchem o coração da gente, né? Agora você pega essas músicas, faz sucesso hoje, gente, não dá para escutar. Eu fico deprimida. Eu tenho vontade de chorar do que estão fazendo com a arte, sabe? Então a gente precisa entender que as matrizes humanas do pensar e do sentir, elas estão ficando cada vez mais materialistas e cada vez um sentimento pior. Ninguém mais tem empatia por ninguém, desde que eu esteja bem, o outro que se dane, e por aí vai. E é nesse momento de desespero que o filho ainda busca uma saída ilusória, agregando-se a um dos cidadãos daquela terra. Alguém que detém um poder egóico, ou seja, os nossos ídolos, aquelas pessoas que a gente acha, sabe aquelas pessoas que são muito carismáticas e que estão na mídia? Vamos botar esses influencers da vida, né? Sem querer condenar uma pessoa ou outra, eu nem conheço a moça, eu vou falar de ouvir falar, tá? Mas a gente vê essa moça Virgínia, que todo mundo, que tem milhares de mulheres pobres que seguem essa moça, que vivem num luxo ilusório, e aí vem uma infelicidade tão grande de não poder ser a Virgínia, sabe? Estou falando ela, mas é porque é um nome que me vem à mente que eu não acompanho influencers, né? Ou a gente pega um líder religioso, ou sei lá, pessoas que conseguem manipular a mente da gente, né? E aí essas pessoas, esses líderes que iludem multidões com uma crença padrão, um padrão de pensamento que manipula a sociedade, esse monte de coach que tem por aí, né? E aí, quando ele se agrega aquilo ali, achando que ele vai ganhar pelo menos um pouquinho, o que que acontece? Essas pessoas não estão nem aí para a gente, gente. Elas estão aí para o bolso delas, para a vida delas. E aí eles mandam a gente cuidar dos porcos. E quem são os porcos? São seres ou situações ainda mais umbralinas, ainda piores que nós. São as ilusões cada vez maiores que aprisionam aquela criatura. Então, quando eu sigo lá um determinado líder e ele vai falando aquele monte de coisa, e eu não alcanço aquilo, porque, gente, eu não vou alcançar mesmo. Eu vou ficando cada vez pior, né? E ele se vê, então, desejando as alfarrobas, ou seja, o alimento mais básico, mas nem isso lhe é dado. A ilusão não preenche, aí a criatura vai para o fundo do poço. E aí vem as situações
de depressão, de desespero, aquelas situações em que a gente se vê no fundo do poço realmente. Porque a gente percebe que a ilusão não preenche. E é nesse ponto que vem uma coisa chamada metanoia. O que é a metanoia? É o despertar da consciência. Ela é uma palavra que significa transformação interna. É o momento do acordar, quando a pessoa percebe que precisa se reformar completamente. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E aqui a, a expressão-chave é caindo em si. É o momento em que ele percebe que ele precisa voltar à origem, à essência, reconectar-se com o Pai, que é o nosso Cristo interno, o símbolo do nosso eu superior. É quando a gente diz: eu preciso me reencontrar, preciso encontrar a verdadeira vida em mim, e não mais as ilusões, as distrações do mundo, que apenas evitam por um momento o medo, a culpa, a raiva. Tudo isso retorna porque não há um preenchimento verdadeiro. A fome do divino volta porque as ilusões do ego não a saciam. Quantos de nós não estamos aqui hoje procurando exatamente isso? Nos reconectar a nós mesmos. Se a gente não tivesse essa necessidade, a gente não estava aqui estudando. Eu não estava uma semana inteira enfiado nesse troço, lendo, estudando. É porque eu preciso muito disso. Sabe? Se a gente não precisasse disso, a gente não precisava estar aqui. Né? A gente já teria encontrado, a gente já teria se reconectado com o nosso eu interior. E ele conclui: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E nesse momento, o Pai é o divino em nós. E os céus são o quê? São as leis universais, são as leis da natureza, são as leis divinas que a gente saiu por aí derrogando todas, passando por cima de todas. Olha o que é que nós estamos fazendo com as florestas, gente. Olha o nosso rio. É inadmissível que em pleno 2025 a gente tenha um rio tão sujo. Esse rio já foi muito limpo, as pessoas pescavam e comiam dos peixes que pescavam aí. Quem é que tem coragem de fazer isso hoje? A gente anda na rua, tem papel na rua. Quando põe uma lixeira, tem alguém que vai lá e chuta a lixeira. Sabe? Então, são as leis universais, são as leis da natureza que nós estamos derrogando todos os dias. Sou eu querendo impor a minha verdade para o outro, porque para mim convém, né? Então, é a consciência dessas leis, é quando bate a consciência dessas leis que vem a metanoia do filho jovem que revela. Levantando-se, foi para o seu pai. Então, este é o momento de tomada de consciência, de reconexão. É aquele momento em que ele entende que fora de Deus ele não é nada. E aí, então, a gente tem. Eu gosto muito dessa primeira imagem de cá, que é o nosso eu superior lá dentro da gente, esperando, né, sentadinho, meditando, esperando, na maior calma e na maior paz, a gente levar todas as lambadas do mundo para a gente poder falar assim: poxa, eu tenho lá o meu maior amigo, aquele que vai me preencher por completo e está me esperando. É quando ele tem a iluminação, né? Quando ilumina, uma luz ilumina ele, sei lá se o anjo da guarda, já cansado de ver ele levantar, a gente levando pancada, fala assim: me escuta, pelo amor. Eu já falei para o meu anjo que ele precisa falar mais alto, ele tem que gritar, porque eu ando meio surda. E aí a gente vê o pai e a reconciliação. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. O nosso eu superior é uma parte intrínseca de nós.
O pai não julgou o filho em nenhum momento. Então, quando a gente voltar para a gente mesmo, não vai ter julgamento, sabe? Não há o menor gesto de condenação desse pai. Ele avista o filho de longe, compadece-se, corre, abraça e beija. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a gente observa que nesse momento, nosso lado humano, nosso ego, ainda se sente enfraquecido e envergonhado. Já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Porque viveu aquelas ilusões todas e o nosso eu inferior ainda se sentindo não merecedor. Ele quer se reconectar, deseja a reconciliação, mas não se sente plenamente digno. Gente, tal do nosso ego, ele é muito danado, ele tem um medo de ser vencido tão grande. Quem é que aqui já começou a rezar e de repente perde o fio da meada da reza porque vem, nossa, o que eu vou fazer de almoço amanhã? Né? Ou o meu processo amanhã que eu preciso viver. Quem aqui estava meditando e quando a gente está meditando, de repente, assim, a gente viaja da meditação, aí depois volta e tem que começar tudo de novo. É o medo do nosso ego de ser vencido. O danadinho luta para continuar ali nas rédeas da nossa vida. Ele é danado, viu, gente? Porque olha, vira e mexe, quantas vezes eu tenho que recomeçar a minha meditação. Quando ele não me passa a perna e não me dá tempo de eu fazer o negócio. Então, o nosso ego, ele é danado, ele não quer que a gente o vença. Ele quer continuar no controle. E para isso ele faz a gente se sentir não merecedor, né? Então a gente vai refletir se a gente já não passou, se não estamos passando por isso. Se esse não é o nosso momento, né? É quando queremos nos sentir plenos do divino, do nosso eu superior. A gente quer muito, gente. Mas ainda existem sentimentos conturbados, condicionamentos, uma história de memórias e sofrimentos que nos tiram a convicção de que somos merecedores da felicidade plena e da reconexão divina. São as culpas que a gente carrega. E ó, não tem ninguém que nos julga, não. A gente se julga, tá? Então, o Pai é o amor incondicional do nosso Deus interno. Ele nos ama incondicionalmente. Ele fica lá sentadinho esperando a gente até que a gente resolve. Mas ele não nos julga, não tem julgamento. Não tem condenação divina. E o filho é o nosso eu inferior, se sentindo não merecedor. Então, as barreiras, elas estão em nós, no nosso ego condicionado. É como eu falei, o danadinho quer continuar no controle. Ele está condicionado a isso. E a gente precisa vencer isso. Isso é muito lindo. Os símbolos da restauração e o salto quântico. Quando o Pai diz aos servos, e a gente pode entender como os servos, como todas as forças divinas que o Deus interior pode evocar, os superpoderes que podemos adquirir. E ele fala para os servos para trazer a melhor roupa, o anel no dedo e as sandálias nos pés. E aí ele nos ensina ele, Jesus, né? Nos ensina sobre a restauração plena da nossa conexão. A melhor roupa é o quê? É um símbolo do envoltório áurico. É a nossa aura, a nossa luz, a luz que nos envolve. Né? Ao elevarmos os nossos sentimentos, elevarmos a nossa luz, a nossa lucidez e a nossa frequência vibracional, a nossa aura fica maravilhosa. A gente melhora a nossa aura. E o anel do dedo representa o quê? A aliança com o divino. Não uma aliança externa, religiosa, mas a aliança interna do eu inferior com o eu superior. É o ego
e o nosso eu superior juntos. Esses dois aspectos de todos nós. É a união consciente. E as sandálias nos pés? Elas simbolizam o fato de que pisamos na terra, mas não somos pertencentes à terra. Não apenas a encarnação física, mas o ego, o estágio evolutivo atual. Gente, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. O nosso caminho, o nosso destino são outros mundos, mundos maiores, são dimensões mais evoluídas, né? Então, não apenas a encarnação física, mas o ego, o estágio evolutivo atual. Estamos aqui vivendo uma experiência preciosa, mas não podemos nos hiperidentificar com o ego. Eu sou a Estela e eu vou continuar aqui como Estela para o resto dos tempos. Mesmo que eu evolua, eu vou continuar sendo a Estela. Claro que não. E a maioria da humanidade acha isso. Sabe aquele que fala assim, eu sou assim mesmo. Sou e não vou mudar. Eu chamo esse tipo de gente de sincericida, aquelas pessoas que falam tudo e qualquer coisa e cometem suicídio por excesso de sinceridade. Sabe, a pessoa que não pensa no que fala. Né? Mas o pior é que ela não é que ela não pensa no que fala, o pior é que ela pensa daquele jeito. Né? E a gente, então, esse ego vai sempre vivendo na ilusão. E a sandália é essa camada que nos lembra que nós estamos presentes, mas não somos reduzidos à nossa condição egóica. Nós somos criados para algo muito maior do que essa condição egóica. Ao ativar o nosso Deus interno e realizar essa reconexão, nós damos um salto quântico. Gente, nós estamos falando disso, de expansão de consciência, de planeta que vai mudar para planeta de regeneração. Tudo isso é salto quântico. É a gente crescer, é a gente ir para uma dimensão maior. A gente sai do comum e aí a gente é capaz de promover milagres como cura e autocura. Transformar as nossas vidas em todos os campos, no campo familiar, na saúde, no dinheiro, no trabalho, na prosperidade, a partir do momento que nos reconectamos com o nosso eu superior e que aprendemos a lidar com os dons que nós recebemos de Deus, a gente também se torna deuses. Claro que nós não vamos ser que nem o Jesus, que nem o Cristo logo. Tem um caminho, ó, bem longo, mas a gente vai dando os primeiros passos. Se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai chegar lá, né? Então, nós saltamos de uma linha kármica, onde existe uma coisa muito dura, para uma mais avançada, com uma frequência elevada, quebrando padrões repetitivos. Quantos de nós não quebramos a cara porque escolhemos sempre a mesma pessoa? Só muda a cara, o endereço, mas a gente escolhe a mesma pessoa. Quantos de nós não quebra a cara porque a gente se lida, troca de trabalho e se dá mal do mesmo jeito, porque a gente não muda o nosso padrão repetitivo. A gente é que nem gato correndo, ou cachorro, né? Que cachorro que corre atrás do rabo. Né? Nós entramos, então, em uma nova linha evolutiva e kármica. E aí, então, a gente tem a nossa aura, a gente vê aqui a união do nosso ego com o nosso eu superior, e a gente vê as sandálias, que mostram que nós estamos aqui, mas que nós não pertencemos a este lugar. Aí vem o filho mais velho. E o que ele representa? O medo e a incompreensão. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar saindo.
Porém, o pai procurava conciliá-lo. Que isso, meu filho? Vamos entrar, né? Aqui o filho mais velho ressurge, então. Ele é o filho obediente, aquele que nunca se distanciou do pai. Porém, apesar dele ser o mais velho, isso não significa que ele seja o mais sábio, mas sim aquele que, com medo do que possa acontecer ou fazer, preferiu não se distanciar do seguro. Ele representa aqueles que evitam a reencarnação por meio das escolhas, medo das escolhas que possam fazer em mundos mais densos, onde o ego fala alto e onde as nossas tendências pesam muito. Deus está lá, nos cria, né? Perfeitos, maravilhosos. Mas se a gente quiser crescer, a gente precisa vir cá embaixo e passar pelas experiências. Quantos talvez estejam lá ainda esperando para criar uma coragem? Ou então a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente vem aqui, se dá mal, aí vai para o lado de lá, toma consciência, e o medo de voltar aqui e repetir tudo de novo. Eu lembro quando eu li Memórias de um Suicida, o espírito, que é o. Como é que era o nome dele, Irineu? Você lembra? Camilo Castelo Branco. Pois é, ele passou por toda aquela reconexão, por toda aquela coisa lá no mundo espiritual, né? E ele foi o último a reencarnar do grupo, pelo medo de chegar aqui e repetir tudo de novo. Esse é o filho mais velho. É aquele que se acovarda diante das dificuldades da vida, né? Então o ego fala é a nossa parte medrosa, que por não confiar em si mesma prefere não se afastar do seguro. O filho mais velho representa aquele que ainda não saiu plenamente da conexão divina, está lá perto do seguro, né? Quase um ser inconsciente, porque passou por poucas experimentações. Então, para se manter seguro, ele recusa a experiência na carne, no mundo das experimentações e do aprendizado. O que é a experiência na carne? É experimentar e aprender. E muitos de nós nos recusamos a voltar, porque a gente sabe que estar aqui não é fácil, a tentação é grande, a densidade é grande, a ilusão do mundo, ela é muito assim, ela nos fascina, é uma coisa extremamente fascinante. E a revolta desse filho mais velho surge porque ele observa a evolução e o ganho do filho mais novo. Na realidade, essa alma menos evoluída, que é o filho mais velho em seu estágio, percebe que precisa passar por todo o processo evolutivo se ele quiser se conectar plenamente com seu eu divino. E aí ele olha e fica com raiva, porque o outro teve a coragem, foi lá, fez, arrebentou a cara, fez, voltou, e o pai. Mas não é assim, gente. Se a gente está lá perto do Deus, perto do melhor, a gente não tem que se alegrar porque o outro venceu. Então, olha que ainda é muita falta de sabedoria, né? Então, o filho mais velho é o ego conservador e medroso. É aquele que evita as experiências para se manter seguro. E no olhar externo, a gente pode ver esses irmãos, entre esses irmãos, olhando. O que houve, Dani? Olhando externamente, a gente pode comparar esse irmão mais velho com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos viram crescer, que nos viram evoluir. Não tem aquela coisa assim, mais que careta que você é, está todo fim de semana na casa espírita. Meu Deus, vem viver a vida, vem, larga esse trem de lá, vamos viver. Você não vive, você vive ali com a cara enfiada nesses livros, estudando. Não tem aqueles que puxam a gente para trás, né?
Tá na igreja todo dia, tá no culto, tá nisso. As pessoas não querem que você cresça, porque elas não crescem, elas não estão dispostas a crescer e elas querem que você fique junto com elas. Porque o fato de você crescer e elas ficarem para trás incomoda pra caramba, né? E ninguém evolui por ninguém, gente. Para a gente ganhar essa autoconsciência divina, a gente tem que fazer a nossa parte com esforço e dedicação. Então, aqui, o filho mais velho é revolta, é a inveja da evolução do outro. O filho mais velho é obstáculo, é a falta de compreensão da lei do progresso, é a falta de entender que a gente precisa crescer, que viver na ilusão mata, mata o espírito. Viver na ilusão é se condenar ao vazio interior para sempre, né? Ninguém evolui por ninguém, a necessidade do esforço próprio. E o filho mais velho, eu não sei quanto que tempo deu, já deu os 40 minutos? Estou quase acabando. O filho mais velho diz ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com seus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos, porque esse teu filho, esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que Jesus quer dizer nesse momento é que a evolução transcorre para todos da mesma forma. Nós aqui já passamos na nossa história pelo estágio do filho mais velho, por medo, nos mantivemos seguros, sem querer nos aventurar na reencarnação, ou nos agarrarmos ao nosso eu inferior, ao nosso ego. Quantos de nós já passou por isso, ou talvez ainda está lá agarradinho no rabicho do bichinho, porque ele está lá resistindo, que ele quer continuar no controle, né? E, gente, as ilusões do mundo, elas são muito, elas brilham, elas nos puxam, elas nos chamam, elas nos hipnotizam, né? Não é fácil deixar as escamas que nos cobrem os olhos caírem. Então, aquela falsa felicidade do sextou, sabe? E aí, segunda, e vem o segundou, e aí a realidade cai. Né? Aliás, é o domingo de tarde, né, gente? Porque a gente chega no domingo de tarde e fala assim, e amanhã é segunda e começa tudo de novo, né? Mas, gente, esse tempo já passou, tá? Nós estamos vivendo num momento que não cabe mais isso da nossa vida. É hora de desenvolvermos a razão, o ego e nos tornarmos o filho mais novo, que superou os sofrimentos e as ilusões. A gente precisa fazer um apanhado de tudo que a gente já sofreu nessa vida, de tudo aquilo que a gente sofreu lá atrás, de todas as besteiras que a gente fez, que a gente não sabe que fez, mais que a gente imagina, sabe? E entender que passou esse tempo, que está na hora da gente se reconectar, porque não vai caber mais nesse planeta, nesse grau de evolução, quem ainda continua sendo a pessoa que está iludida pelo mundo, né? É hora de nos reconectarmos ao sentimento do amor, à gratidão e ao sentido de unidade, pois todos nós somos ligados pela mesma essência de Deus. Então a gente precisa acordar, precisa deixar essas escamas caírem. E nós devemos entender que cada um está num estágio de evolução. E nós passamos, estamos passando e ainda passaremos por todos esses estágios no relacionamento com o divino de maneiras diferentes. Mas a ideia é que a reconexão seja plena, que a aliança seja plena e que possamos novamente nos sentir totalmente preenchidos pelo nosso Deus interno.
Mas, fundamentalmente, a gente precisa entender que Deus não está fora de nós. Deus não é aquele senhorzinho barbudo, mal-humorado, sentado numa cadeira que olha assim e fala assim: Ih, a Nina está muito felizinha, hoje vou mandar uns 2, 3 probleminha para ela para tirar ela do sério. E aí a Nina vai lá e pisa no pé do Tadeu. Ou o contrário, né, Nina? Ou o contrário, né? Deus é uma parte nossa, gente. Você é Deus. Todos nós somos deuses. Podemos encontrar Deus em todas as pessoas, em todas as expressões da natureza e do cosmos, mas nunca nos esqueçamos de que nós também somos deuses. É importante que a gente se lembre disso sempre. E aqui, gente, olha só. Não é preciso esperar um perdão externo, não é preciso esperar que Deus nos perdoe. O que é preciso é que haja o auto perdão profundo, que a gente entenda quem a gente é, se reconheça com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, mas também com as nossas benesses, com as coisas boas que a gente faz, né? E esse perdão profundo nada mais é que senão um rompimento com ciclos das ilusões do ego, para que nós possamos nos reconectar ao nosso eu divino e nos tornarmos cada vez mais plenos aqui na nossa expressão humana, divinizados, cristificados. Então, olha que imagem bonita. A gente fazendo as pazes com as nossas sombras. Elas fazem parte de nós e a gente precisa entendê-las. E essa, então, gente, é a grande e libertadora mensagem da parábola do filho pródigo. Deus não está fora de nós. Você é Deus. Nós somos deuses. Somos o filho mais jovem em busca de nós mesmos. A gente teve coragem, a gente saiu, veio aqui, tem enfrentado esse mundo de ilusões, né? Entendemos que a nossa jornada será difícil até que entendamos que temos que nos reconectar ao nosso eu superior, que não é muito facinho, sabe? Exige muito trabalho, exige muita dedicação, exige muita expansão de consciência. Que a gente busque o auto-perdão profundo. Somente nos perdoando é que nós vamos conseguir acessar o nosso eu divino. Porque o nosso eu divino não nos julga. Não existe julgamento nenhum desse Deus interno. É a gente, na nossa consciência, que se culpa e que se julga, né? Que precisamos romper com as ilusões do ego. O mundo está aí brilhando, o mundo está aí, venha, faça, compre. Quanto disso eu preciso para a minha vida, né? Que nós nos reconectemos com o nosso eu divino e que entendamos que somos seres destinados a nos tornarmos divinizados, cristificados. Não importa quanto tempo vai demorar. A gente sempre vai ter a oportunidade de crescer. Mas se a gente não tomar consciência disso tudo e se não se reconectar, vai demorar muito mais para a gente chegar lá. A gente vai ter muito mais dor, muito mais sofrimento, onde não precisa mais. Então, espero que você tenha sido clara. Espero que vocês levem uma boa reflexão para casa sobre isso, com esse olhar diferente, né? E que tenhamos todos uma excelente semana. Muito obrigada.